Olá, a gente começa agora mais um podcast. José Carlos Araújo pelo YouTube. Nosso endereço está aí no rodapé do seu televisor. É só você dar aquele joinha, se inscrever e compartilhar a nossa página. Semanalmente estamos aqui com um entrevistado novo e também um novo assunto. O nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que o delegado de polícia Sérgio Ribeiro, que além de ser delegado de polícia também é um bom político no estado e olha, caminha para um futuro muito bom para o estado de Mato Grosso, e eu posso garantir, porque conheço pessoalmente o seu trabalho nas duas áreas. Bom, a gente vai falar de vários assuntos, vamos falar de segurança, vamos falar de trabalho, vamos falar um pouquinho de política também, mas o doutor Sérgio é um cara que todo mundo conhece ele como um cara polêmico. Sabe por quê? Porque fala verdades demais, e eu conheço as suas verdades. Isso incomoda muita gente. Doutor Sérgio, muito obrigado por estar com a gente aqui no podcast José Carlos Araújo. É um prazer falar contigo novamente, depois de muito tempo, né, de ter saído aí de Sinop, já quase 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. O tempo passa muito rápido, mas eu estou acompanhando o trabalho do senhor, dos outros delegados aí nas delegacias de Sinop, e bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aí. A gente está sempre aqui falando sobre segurança pública. Como você disse também, nós também participamos da vida política, já disputamos 3 eleições, ainda não vencemos nenhuma, mas o importante é a gente ter uma forma de debater os problemas que a nossa sociedade vem passando. A sociedade mato-grossense não é muito diferente da sociedade brasileira, que enfrenta gravíssimos problemas de criminalidade e uma cultura vendida pelos principais meios de comunicação de proteção exacerbada do indivíduo criminoso em detrimento da proteção ao cidadão comum, ao cidadão que trabalha 8 horas por dia, que busca através do seu esforço pessoal manter a sua família. Então, é importante demais a gente debater esses temas para que as pessoas entendam aonde nós podemos chegar se nada for feito no combate à criminalidade. O governo do estado de Mato Grosso decretou aí um ponto final para a criminalidade no estado, junto com as forças de segurança de forma geral, porque sem esse trabalho conjunto, né, doutor? Polícia Civil, Militar, Federal, PRF, Polícia Penal, enfim, as forças de segurança, o próprio Judiciário, a gente não consegue chegar a lugar algum. E o Tolerância Zero vem encontrando um grande efeito, um grande resultado também, mas ao mesmo tempo a gente vê aí que em certos trabalhos é enxugar gelo. Por exemplo, retirar celulares, às vezes droga, carregadores, enfim, chips, de dentro dos presídios. Nós tivemos mais uma grande operação agora recentemente. Na verdade, esse trabalho não para, né? Não para. O que o senhor acha que deve ser feito? O que acontece? No ponto de vista de delegado, o que o senhor acha que pode ser feito neste momento para a gente acabar com essa bagunça, essa lambança dentro dos nossos presídios? Na verdade, o que acontece? É óbvio que nós temos diversas formas pelas quais o telefone celular é introduzido em penitenciárias. Muitas vezes pelos próprios familiares, outras vezes agentes públicos que acabam se corrompendo, e outras vezes artimanhas dos presidiários, utilizando como drones e outros mecanismos para possibilitar o adentramento de celulares para dentro dos muros das penitenciárias. Eu acho isso aí chega a ser vergonhoso para todo o estado, não só para o estado de Mato Grosso, mas para todos os estados do Brasil, para todas as penitenciárias. Porque como é que você constrói muros aí de 4, 5 metros de altura, verdadeiras fortalezas, e não consegue fiscalizar a entrada de aparelhos telefônicos nos presídios? Então isso aí eu considero um absurdo, uma vergonha nacional, porque na verdade o cara que está ali no presídio ele deveria estar incomunicável, né? É óbvio que, como eu disse, nós temos esses problemas aí. Primeiro, uma parte das pessoas que têm vínculos com os criminosos que acabam se dispondo a entrar com aparelhos celulares. Aí nós temos causídicos também que se dispõem a fazer isso algumas vezes. Então, aí em contrapartida, a pena para quem introduz aparelho celular ou tenta introduzir aparelho celular
em presídio é uma pena muito pequena, né? Então a punição é branda, o que incentiva o criminoso, as pessoas a continuarem a delinquir. Informações que nós temos aí extraoficiais é que o crime organizado paga muito bem para quem conseguir introduzir celulares dentro de penitenciárias. Então você gera uma economia informal, uma economia criminosa aí, em que pessoas, sejam de pessoas de familiares passando por causídicos e agentes públicos, inclusive do sistema de segurança, acabam se corrompendo para introduzir celulares em presídios. Isso aí é uma vergonha. Mas também nós voltamos a dizer, enquanto persistir essa tragédia, que é a leniência da legislação com o crime organizado, com os praticantes de crime, nós vamos, a tendência é só a criminalidade crescer. O meu receio é que nós nos tornemos o México. E mais dia, menos dia, esses membros de facção criminosa vão começar a cooptar policiais que foram excluídos das polícias, vão começar a cooptar cidadãos que manejam explosivos como blasters, e a partir desse momento em que as facções criminosas cooptarem, por exemplo, nós temos no estado de Mato Grosso, vamos dizer aí, uma média de 15 policiais excluídos dos quadros das polícias por ano, mais ou menos. Todo ano tem uma quantidade de policiais que são expulsos. Esses policiais muitos deles acabam não indo para o crime. Outros vão, mas não são cooptados por facções criminosas. A partir do momento que nós tivermos essa cooptação de pessoas que eram do sistema de segurança para treinar, digamos, os criminosos, a luta contra o crime vai subir de patamar. Aí nós vamos acabar enfrentando organizações paramilitares, como eram as quadrilhas de Pablo Escobar, os cartéis do México, são assim, que acabam contratando pessoas com qualificação em atividades, digamos, de segurança pública para treinar os criminosos. A partir desse momento nós enfrentaremos um mundo de muito mais insegurança. Essas organizações criminosas, elas passam de organizações voltadas simplesmente para o crime, para organizações narcoterroristas, e que acabam buscando intimidar os operadores da segurança pública, policiais, juízes e promotores. E o que a gente vê, e não é novidade para ninguém, que a maioria desses operadores do direito aí estão muito vulneráveis. A gente olha assim, os policiais ainda, por costume, por cultura policial, estão sempre armados e estão sempre se protegendo uns aos outros. Então, quando o criminoso tenta se insurgir contra policiais, muitas vezes os policiais reagem com bastante força, principalmente no estado de Mato Grosso, o que impede que nós tenhamos mais atentados contra a vida de policiais. Mas vai chegar um momento em que vai ascender a liderança dessas organizações criminosas, bandidos com um intelecto um pouco melhor, e que com certeza se voltarão contra o Ministério Público, contra o Poder Judiciário, contra os políticos e contra os legisladores, com a força da violência das armas. Nesse momento, quando eu falo isso porque a história da máfia italiana, a história dos cartéis de drogas passa por assassinatos não só de policiais, mas também de promotores, juízes e demais autoridades. Nós estamos vivendo um momento, e eu falo aqui do Mato Grosso, em que a nossa cultura, a cultura da policial do estado de Mato Grosso, é uma cultura de enfrentamento muito forte a organizações criminosas. Então, todas as vezes que tentaram atemorizar os policiais, o resultado para os criminosos
foi muito pior, o que acabou fazendo com que eles recuassem. Mas vai chegar um momento que os caras vão perceber que a parte mais vulnerável dessas autoridades não são os policiais, e vão partir para as pessoas que têm o poder de decisão, que na prática são aqueles que julgam os próprios criminosos. Quando chegar... Muito disso que a gente vive hoje aqui, esses julgadores, né, entre aspas, que julgam as ações dos criminosos. A polícia prende e leva, sai. Lembra? Tem culpa nisso aí, doutor? Será? Ou parte Olha, dessa culpa? Eu acho assim, primeiro, é óbvio que não é só legislação, Zé. Se fosse só legislação, se fosse só legislação, o problema estaria resolvido. Óbvio que a nossa legislação é extremamente ruim, extremamente leniente com o crime, mas, vou dar um exemplo, a lei dos crimes hediondos, que tinha no seu bojo, entre as determinações legais ali, a imposição do cumprimento de 2/3 das penas para quem praticasse o crime de hediondo, como homicídio qualificado, como genocídio, como estupro, que o cara cumprisse 2/3 da pena em regime fechado. Vieram os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, e flexibilizaram esse entendimento para que o cara, fazendo com que tais criminosos tivessem, por exemplo, direito à progressão de regime, cumprindo apenas 1/6 da pena, o que é um percentual muito baixo, dá menos de 20% da pena cumprida. Então, isso, claro que isso reflete na criminalidade. Toda vez que você é muito leniente, muito brando com o crime, e esse prende e solta, na verdade esse prende e solta acaba ajudando a formar a expertise do criminoso, porque você prende ele, daqui uns dias ele está solto, ele vai lá dentro do presídio, dentro do penitenciário, faz um workshop lá com os criminosos, vê conversam lá, fala, você foi preso porque você errou aqui, você errou ali, e quando ele sai da penitenciária, ele é um criminoso mais profissional e que comete menos erros, tornando cada vez mais difícil prendê-lo. Então esse prende e solta no Brasil, é óbvio que é uma das causas da criminalidade. Volto a dizer, o crime organizado no Brasil vai passar, eu não tenho dúvida que se não tomarmos providências, daqui a pouco nós estaremos exatamente igual ao México, com os estados divididos, assim como no México são divididos em províncias, cada estado com a facção dominante, e essa facção aterrorizando policiais, promotores, juízes e políticos. Como já ocorre no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Nos grandes centros, né? Inclusive, nós tivemos, o pessoal cita sempre uma palestra de um delegado do Rio de Janeiro, que deu uma palestra para os delegados aqui no estado de Mato Grosso, e vi a brincadeira que ele fez quando falava de criminalidade eu estou vindo do futuro. E o futuro não é bom. Por quê? Porque no Rio de Janeiro a criminalidade já tomou tamanha proporção que hoje é extremamente difícil você tornar o Rio de Janeiro uma criminalidade normal de um país comum. Hoje você tem, até via hoje, falando sobre um caso de uns criminosos que mataram alguns médicos na orla do Rio de Janeiro, Exatamente. num bar onde todas as pessoas vão lá, os caras, na maior desfaçatez, foram lá no meio de todo mundo, no centro da cidade, lá na praia, e mataram um médico e mais outras pessoas lá. Inclusive mataram enganado, né? Porque não era exatamente. Não seriam as vítimas desses bandidos, né? Desses criminosos. Exatamente, mataram enganado como se não fosse ninguém. O cara tá indo com um fuzil no centro da cidade. Se nada for feito, e aí o que a gente fala, uma coisa que é muito certa, tem
um filósofo de 1800, que chama Cesare Beccaria, o Marquês de Bonessana, se eu não me engano. Ele escreveu um livro dos delitos e das penas, e tinha uma frase muito importante dele que falava assim: a certeza da impunidade é que faz o cara cometer o crime. Se esses caras têm tanta certeza que não serão punidos, ou que é muito raro ser punido, que o cara vai no centro da cidade e mata como se não houvesse amanhã, e não está nem aí. E hoje as organizações criminosas, elas estão, por exemplo, vamos dar um exemplo do PCC. O PCC foi no maior aeroporto da América Latina, matou um delator que estava delatando a quadrilha no centro da cidade, no maior aeroporto da América Latina, sem medo de ser punido. Pelo contrário, esses caras acabam sendo enaltecidos no crime, sendo respeitados no crime. Então, o que está acontecendo é que hoje muitas dessas quadrilhas estão ganhando uma força muito grande, e se seguirem os passos do PCC, que seguramente é a maior quadrilha do país, vão começar a reinvestir na quadrilha, comprando armamentos de grosso calibre, como fuzis. Com certeza treinarão tais criminosos, e daqui a pouco o que nós vamos ver vai ser a barbárie, onde o crime começará a ter controle territorial em diversos estados, em diversas regiões do país. Doutor, a gente dorme com operações e acorda com operações no estado de Mato Grosso e no Brasil inteiro. Eu acompanho a polícia praticamente, a área de segurança, 24 horas por dia há mais de 20 anos. Eu estou, à tarde eu estou no computador, à noite eu estou no computador, porque eu tenho um veículo de comunicação, preciso atualizar o meu veículo de comunicação, e estou ligado com uma fonte ali, outra por lá. E a gente acorda com operações e mais operações. A coisa parece que não para, parece que é uma ramificação ali e vai surgindo nada. Sinop mesmo, agora recente, houve uma grande operação aí, inclusive foi chefiada pela própria Polícia Civil, que os caras estavam construindo mansão na beira do Telespires. Ou seja, para esses criminosos, eles não têm nada a perder, o crime compensa, né? A nossa sorte, Zé, é que o que você disse é bem verdade. O crime aqui, os caras, eles praticam o crime para o enriquecimento pessoal, o enriquecimento dos chefes, das quadrilhas e dos membros, melhorar a vida deles através do crime. Esse é o grande objetivo. Deve ser uma proposta deles para os que vão entrando os novos, né? Exatamente. Entra que vai dar grana, vai dar dinheiro. Exatamente. A oferta, é o irrealizável. E a nossa sorte é que esses caras realmente destinam o produto do crime deles para as suas vidas pessoais, para as famílias, porque eles ainda não têm, digamos assim, a visão empresarial do PCC, que transfere recursos para as lideranças, para os membros da quadrilha, sim. O produto o dinheiro gerado pelos crimes cometidos é repartido entre os criminosos, sim, vai para famílias deles, sim, também no PCC, mas eles reinvestem um percentual do recurso auferido com a criminalidade, com o tráfico de drogas, com os roubos, o produto da criminalidade, eles reinvestem na quadrilha, o que faz com que o PCC ganhe a proporção que tem ganhado. Como eu digo, se o Estado brasileiro e nossos legisladores não acordarem, daqui a pouco, porque o que acontecia? O que aconteceu com as quadrilhas? O cartel de Cali, cartel de Bogotá, a quadrilha chefiada por Pablo Escobar, o cartel de Medellín, os cartéis mexicanos. O que aconteceu é que quando esses cartéis conseguiram ter muita força através das armas, terem muito armamento, eles se voltaram primeiramente contra as instituições policiais e depois contra juízes, promotores,
e prefeitos, vereadores, demais autoridades. Só que hoje, doutor, tem um outro detalhe também. Hoje nós estamos mais preparados, bem mais preparados tecnologicamente do que naquela época, né? Os caras lá trabalhavam mais com a cabeça. Hoje a polícia ganha, a força de segurança ganha, em termos de condições tecnológicas, né? De aplicação de recursos. Eu digo assim, nós estamos preparados, nós temos um bom investimento, principalmente em Mato Grosso. Mato Grosso, o governo estadual, através do Mauro Mendes, é um governo que tem enfrentado a questão da segurança, então nós temos uma percepção de investimento melhor do que os demais estados, mas tecnologicamente nós estamos investindo, mas a tecnologia, eu posso te assegurar, que favoreceu muito mais o criminoso do que as instituições de segurança, principalmente os meios de comunicação, que se tornaram muito menos colaborativos com as instituições de segurança e que acabam ajudando a prática do crime organizado. Não, tem um desses exemplos que a gente vê todo dia aí, né? Parece que os caras têm o prazer de falar isso, as câmeras de segurança nas fardas de polícia. Cara, é uma coisa que sei lá, não vê um caso num momento como esse. A situação lá fora está muito mais grave do que se preocupar com uma câmera numa farda de um policial. Eu penso dessa forma, não sei como que o senhor pensa, doutor. Então, assim, olha, eu não tenho opinião formada ainda quanto à possibilidade dos policiais andarem fardados. É óbvio que a câmera é para fiscalizar a atividade policial, óbvio. Só que primeiro, antes de colocar a câmera nas fardas dos policiais para fiscalizar o dia a dia, se a atividade do policial está dentro da lei, para julgá-lo por 30 segundos de atuação, que ele tem que tomar uma decisão, às vezes, em 2, 3 segundos, se atira, se não atira, se prende, se não prende, se intervém, se não intervém, e vai ser julgado por isso, e com as câmeras para fiscalizar o policial. Mas antes de investir nisso, Zé, eu gostaria que os governos tivessem a seguinte consciência: os crimes, em regra, eles acontecem e eles têm uma dinâmica própria. Por exemplo, quando você analisa a mancha criminal, você pega uma cidade específica, vamos falar de Sinop, você percebe que determinados crimes acontecem mais em um lugar, outros crimes acontecem em outro. Então, antes de investir em monitorar os policiais, vamos monitorar os pontos focais primeiro, onde estão acontecendo mais crimes. Se acontecem mais roubos no centro de Sinop, ao invés de colocar câmeras nas fardas, por que não coloca mais câmera no centro, para flagrar o criminoso, identificá-lo no momento que ele pratica o crime? Então, antes de fiscalizar os policiais, vamos fiscalizar primeiro os criminosos, para impedir que eles cometam o crime, diminuir a facilidade dele cometer o crime e ficar impune. Então, concordo, os policiais têm que agir dentro da lei, ninguém aqui quer agir fora da lei, mas é necessário também que o policial tenha uma proteção jurídica para ele exercer o trabalho dele. Até porque, do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco vão defender que o policial não possa usar mais armamento letal. Eu vi essas semanas, e vamos deixar claro aqui, eu não sou favorável ao policial ser executor, o carrasco de ninguém, não é isso. Mas eu vi há 10 dias atrás, 5 dias atrás, uma reportagem de um criminoso. Ele entra num mercadinho e subtrai lá alguns bens lá e sai correndo, e um policial apaisando, um policial militar, efetua lá uma quantidade de disparos contra aquele criminoso. Tá, tudo bem, o policial efetuou 11 disparos, talvez não houvesse necessidade de tantos disparos, né? Poderia ter dado 1, 2 tiros, mas a verdade é que aquele cidadão lá, ele estava cometendo um crime, ele estava praticando um furto. É crime furtar, roubar os outros é crime. Se a gente permitir, se não é para o policial atuar contra o cara que está roubando, que está furtando, aí nós vamos expor os comerciantes e a defesa de muitas emissoras de comunicação. O policial isso, o policial aquilo.
Então é para deixar o cara roubar. O argumento dos caras, ele proporciona o seguinte: então nós vamos deixar todos os comerciantes serem vítimas do crime de furto, do crime de roubo, só para depois, se um dia conseguir investigar, aprovar o processo andar, o cara ser julgado e punido. Então, na verdade, esse tipo de discurso humanista aí para proteger o criminoso, ele esconde uma defesa da atividade criminal, da criminalidade. O que está por detrás desse discurso, aparentemente defender a vida, tá o discurso de defender a atividade criminosa, defender Eu sou muito mais defender o comerciante que está sendo roubado, que está pagando imposto ali. O cara, para montar um comércio, ele paga funcionário, paga imposto sobre folha de pagamento, paga imposto sobre os bens que ele está vendendo, e ele tem que deixar o cara roubar. O policial não pode intervir, ou o policial tem que pedir, por favor, não roube, pro cara, para depois investigar, ou deixar o cara roubar para depois, lá na frente, verificar se o cara vai ser punido ou não. Porque a vida desse policial acabou. Acabou. Já era. É outra coisa que vai acontecer. Vai chegar um momento que os policiais vão começar a pensar em falar, não, chega. Já que nós não temos respeito, vamos parar as atividades por uma semana, por um mês. O senhor como policial, você tocou num assunto bem fundamental aí. Como policial, às vezes você sente receio de tomar determinadas atitudes, mesmo como delegado de polícia dentro do seu direito? Mas óbvio, o policial ele fica na seguinte decisão. Vamos voltar a esse caso do mercado. O policial tem duas decisões a tomar ali. O policial, quando ele está de folga, ele não deixa de ser policial, ele continua sendo policial. Exatamente. Ele tem que tomar uma decisão. Se ele não atua, se ele não combate o crime, ele pode ser responsabilizado pelo crime de prevaricação. Se ele atua, como o cara atuou na legítima defesa do patrimônio de terceiro. O policial, quando efetuou os disparos, ele estava legitimamente defendendo o patrimônio de uma pessoa que estava sendo roubada. É isso que ele fez. Ele estava na legítima defesa do patrimônio de terceiro. Se o cara não estivesse roubando, não tinha acontecido nada com ele. Então, esse cara, ele vai ter que escolher qual crime, qual responsabilidade ele vai ter. Para o policial, era muito mais fácil falar, larga pra lá, eu tô de folga mesmo, deixa pra lá, deixa roubar, não tem nada a ver com isso, vai embora pra casa. E deixa roubar. Se os policiais começarem a tomar essa atitude, a criminalidade explode. Aí você não vai ter paz mais em lugar nenhum, nem dentro da sua casa. Não tem mais jeito. Doutor, o que a gente percebeu também, já estamos quase no final aqui, que o nosso podcast ele é bem rapidinho, mas é uma entrevista interessante e a gente vai alongar mais um pouquinho, porque eu quero falar de uma outra situação. O país hoje vive uma situação constrangedora, complicada, difícil de entender o que é realmente democracia, o que é liberdade de expressão, porque eu vou falar um negócio, todo mundo quer falar e ao mesmo tempo você não pode falar nada. Porque quando você dá uma opinião que fere ali, ou que acha que está ferindo alguém ali, aí vem a justiça para o seu lado e já ferra o cara também, e a democracia, essa tal democracia, entre aspas, virou uma porcaria de verdade, né? O país hoje vive uma lambança política muito grande. E eu, no meu pensar como eleitor, eu acredito que a atual situação que nós temos no país hoje é culpa de um só líder. Não tem o que discutir isso, não. Né? Não tem o que discutir isso, não. Politicamente, o senhor como delegado, como político também, como é que o senhor vê essa situação aí? Como é que o senhor enxerga para você? Olha, hoje eu avalio algumas coisas. O crime de expor suas ideias. O brasileiro, nós tivemos um regime militar, sim, nós tivemos uma ditadura de 64 a 88, sim, é inegável. E que foi dura, não podemos negar a história ou reescrever a história. Primeiro, só que, mesmo na ditadura, você tinha algumas coisas que você podia falar. Nós estamos chegando no momento que nós estamos igualando na prática a censura ou a manifestação do pensamento
através de instrumentos democráticos, nós estamos, através de instituições teoricamente democráticas, como os tribunais nós estamos igualando o que era feito na ditadura por outros órgãos, fiscalizando o pensamento, o que a pessoa diz, e responsabilidade, mesmo que você não cometa crime nenhum, dependendo da instituição que você criticar, um tribunal superior que você critique, você está suscetível a ser processado e até ser preso por criticar. Aí, hoje eu vejo assim, nosso sistema ele é dividido em legislativo, executivo e judiciário. E o nosso sistema de freios e contrapesos, particularmente da fiscalização dos tribunais superiores, ele depende muito dos senadores, né? E a verdade é que a maioria dos nossos senadores me passa a impressão de serem ou covardes ou de estarem... a expressão popular que as pessoas usam com o rabo preso com alguém, para indicar que aquela pessoa não tem independência para fazer o que está no dever dela, o que ela poderia fazer, porque ela está devendo alguma coisa, porque ela tem algum processo, porque tem isso, porque tem aquilo. Então, o que me chama a atenção não é um poder exorbitar e invadir as atribuições do outro. Até porque, se tem uma coisa que é democrática, a lei que você vai obedecer, Zé, ela é feita por aquela pessoa que você votou e escolheu para fazê-la. E aquele cara que representa. As regras que nós vamos ter que obedecer são feitas por aquelas pessoas que nós escolhemos para fazer isso. Não foram as regras que a gente escolhe, que a gente diz que todos devem obedecer, não são feitas pelos tribunais. Os tribunais têm que aplicar aquelas regras e não legislar. Legislar é para deputado e senador. Então, se um outro poder está invadindo a esfera de outro, criando as leis que o poder legislativo foi omisso, não quis legislar sobre isso. Não interessa se o poder legislativo não quis legislar, é porque a população não aceita aquela legislação no contexto cultural que ela se encontra, então o legislativo não legislou e que seja assim. Agora, para frear o nosso sistema de freios e contrapesos, dá ao Senado a fiscalização dos tribunais superiores. E o que eu tenho, a impressão que me passa ou que há uma certa covardia ou uma certa leniência decorrente dessa expressão. Ou tem o rabo preso com alguém, ou não tem coragem para fazer o que tem que ser feito. Porque o trem tá difícil, tá complicado demais, cara. Às vezes a gente até assusta e às vezes a gente pensa até em parar, porque para mim que tem um veículo de comunicação, uma empresa com CNPJ, tudo registrado, rapaz, a coisa é muito fiscalizada. E o povo colabora para tudo isso, a população colabora para tudo isso, principalmente a população, aqueles que não têm o que fazer, que fica ali nos grupos de redes sociais, fica nas redes sociais, fica nos grupos de WhatsApp, doutor, a gente vê uma série de fiscalizadores ali que eu vou falar um negócio para você. Chega a dar nojo essa atual situação, essa atual conjuntura que a gente vive aqui. Mas o senhor me falou também agora há pouco, para a gente encerrar aqui, doutor, o senhor me falou que tentou em 3 eleições. Eu vi isso e acredito que o senhor foi bem, né? Foi bem demais. Porque o senhor saiu de uma função de delegado, de policial, e de repente partiu para o lado da política, né, com um ideal próprio e que defende vários direitos da sociedade, que a gente sabe muito bem disso, só que tem muita gente também que não analisa muito disso não, tá? Não tem, na política não tem muito essas circunstâncias aí não, de analisar realmente se o cara ali, ele tem uma boa defesa ou não, tem um bom projeto ou não. O cara vai no bonitinho às vezes, né? E aí nós não somos bonitos, né, doutor? Barbudo, é complicado, né? Aí é complicado. Mas não desiste, não. Eu tenho certeza que o senhor tem muita coisa preparada daqui para frente aqui e vai dar certo, cara. Vai dar certo com toda certeza. O senhor tem esse projeto aqui para frente, né? Então, estou analisando, Zé, nos últimos 6 anos eu disputei ininterruptamente em todas as eleições. Quase venci a primeira, a segunda fiquei distante. Foi para o quê, doutor? Foi para deputado estadual? Deputado estadual. Não. A prefeita, eu disputei a prefeitura de Sinop em 2020. Em 2024, meu partido optou em apoiar o atual prefeito, a reeleição do atual prefeito, e a gente, no Brasil, você não tem candidatura avulsa, você não pode, o cidadão não pode ser candidato avulso, registrar a candidatura própria lá e poder ser candidato sem partido, não existe isso. Então,
você tem que disputar por um partido. Então, com um partido é um conjunto de pessoas que está na agremiação política, e esse conjunto de pessoas entendeu que era mais importante apoiar o projeto político do atual prefeito. Tudo bem, a gente, membro de grupo, a decisão da maioria é a que tem que ser tomada. Então, eu respeito e me comprometi com o partido nesse sentido, e tudo bem. Agora, eu acredito que as pessoas precisam ter mais acesso aos candidatos e julgarem eles pelo aquilo que eles pensam, pelo aquilo que eles fizeram até o presente momento. Porque o problema é que muitas vezes a própria população, na hora de escolher aquelas pessoas que vão exercer os cargos, seja deputado federal, estadual, senador, prefeito, vereador, presidente, governador, muitas vezes elas escolhem entre aqueles que ela avalia que tem, digamos assim, o que tem mais recurso econômico. E muitas vezes, não é nem que tem mais recursos econômicos, aquele que tem um acesso maior lá. E às vezes a pessoa não investiga e não chega nem a ler o que o cara pensa. Porque se às vezes avaliasse o pensamento do cara, escolheria melhor. E muitas vezes ainda há essa cultura da venda do voto, da corrupção eleitoral, não só por parte do político, como também por parte do eleitor. Então, não é à toa, e aqui vai uma crítica absurda, um país que elege políticos que já foram condenados, presos, seja eles quais forem, ou ainda, na história de Mato Grosso, há um caso que serve de exemplo para o Brasil inteiro, onde um determinado político, não interessa quem seja ele, foi filmado, flagrado, recebendo propina, colocando dinheiro no paletó, o negócio caía, outros caíam, e ainda assim a população deu um voto de confiança para o cara que, teoricamente, ela viu o cara fazer uma coisa errada. Exatamente. E ainda assim essa população elegeu esse cidadão. Isso é um sinal de que a moralidade do brasileiro precisa melhorar muito ainda. Diferenciar o certo e o errado está ficando cada vez mais complicado para o brasileiro, porque ao escolher alguém numa situação desta, em que ele chegou a ver o cara fazer a coisa errada, e ainda assim a maioria daquela população escolher esse cidadão, significa que tem algo muito errado, e não é com os políticos, é com o eleitor, a população. A cultura geral da população. Exatamente. O que a gente chama no direito de homem médio. O homem médio brasileiro, culturalmente, ele ainda está muito abaixo de uma moralidade, porque se ele tivesse uma moralidade mais alta, seria inadmissível eleger um cara que foi condenado ou que foi visto cometendo um crime. Não tem outra palavra a não dizer, imoral, né? Esses resultados que a gente conhece muito bem e que a gente vê, e que nós temos exemplo hoje aí de presos, né, comandando o país. Meu Deus, só aqui mesmo. Mas eu acredito que vai mudar, nós temos esperança. Doutor, muito obrigado pela sua participação aí no nosso podcast. Um abraço, Zé, Deus o abençoe. E eu te acompanho também desde que eu conheci aqui em Sinop. Desejo todo sucesso para você aí em Barra, que você possa sonhar e ver seus sonhos serem realizados, lutar por eles, e possa prosperar. No Brasil está cada vez mais difícil prosperar, porque o governo está tomando 70% de tudo. Se o cara é de classe média hoje, o governo toma dele 70% de tudo que ele produz. Então, o brasileiro que ganha aí acima de R$5.000, ele devolve para o governo cerca de 3.500 em impostos. Então, o que ele fica para ele é 1.500 líquido, né? Para ele sobreviver com a família dele. Ele tem a ilusão de que ele ficou com os 5, não ficou, porque toda vez que ele vai no mercado, ele paga ali 30% de imposto em média sobre as coisas que ele compra. Quando ele liga a luz de casa, ele paga uma média de 17% a 20% na energia. Se ele compra uma cerveja, o imposto sobre a cerveja e sobre o refrigerante é 200%. Então, esse cara,
esse cidadão, ele devolve para o governo 70% do produto. 70, Zé. O brasileiro, ele é tão peculiar que as primeiras revoltas da humanidade foram porque cobraram impostos de 20%. O brasileiro, ele fica com 20%, ele fica com 30%, o governo fica com 70% do fruto do trabalho dele, e ele tá achando que tá tudo certo, que tá tudo beleza. E a gente não vê revolta de nada. Obrigado, viu, doutor? Olha, gente, nós conversamos com o delegado de polícia, doutor Sérgio Ribeiro, de Sinop. Nós falamos um pouco sobre trabalho, sobre segurança, sobre política. E na semana que vem a gente volta com um novo episódio, um novo entrevistado também aqui no nosso podcast, José Carlos Araújo. Inscreva-se, curta lá, compartilhe a nossa página. O endereço é @podcast José Carlos Araújo. Muito obrigado, tchau e até um próximo encontro. Valeu, Zé. Valeu, doutor.